hoje nós temos que conversar um pouquinho a respeito dos fatos que estão acontecendo, né? Eu não tinha tido a oportunidade até hoje de falar com a igreja a respeito do que eu percebo de tudo isso que nós estamos vivendo, e acho que hoje é uma oportunidade. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 21, e nós vamos ler o versículo 11 apenas, apesar de que tudo que nós vamos falar aqui hoje está em Lucas 21 e em alguns outros textos que eu vou te informar depois. Se você puder ler em casa o texto de Lucas 21, você vai ser muito edificado, porque é o momento em que Jesus fala com os seus discípulos e vai falar conosco a respeito do que está acontecendo. Nada disso que está acontecendo é para nós uma surpresa. Então, o texto diz assim: em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Vou ler de novo. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Pastora, que texto é esse? Esse é um texto em que Jesus está conversando com os discípulos e ele tira um tempo para falar com os discípulos a respeito dos sinais que iam preceder a volta dele, ou seja, sinais que aconteceriam antes de Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, para nos levar para si. Então ele começa a falar a respeito de alguns sinais. O texto não está em ordem. Jesus fala de algumas coisas que aconteceriam depois, aí mais no meio ele fala de algumas coisas que iam acontecer primeiro. Então eu vou colocar para você na ordem em que as coisas aconteceram. No texto de Lucas 21, Jesus fala a respeito da destruição do templo e da tomada de Jerusalém por um povo estranho. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, ou seja, essa primeira parte da profecia já se cumpriu. O templo foi tomado, Jerusalém foi sitiada, foi tomada, enfim, e até hoje não voltou em 100% para a mão do seu povo, ela está dividida, né? E essa profecia está cumprida. Ele fala também a respeito da perseguição e da morte dos cristãos que ia acontecer logo em seguida, né? Após a sua morte, a igreja começa a florescer, o evangelho começa a ser pregado, mas uma grande perseguição se levanta e muitas pessoas são mortas, muitas pessoas são perseguidas, elas têm que se espalhar pelo mundo todo, e com isso inclusive elas vão levando as boas novas do evangelho. À medida em que elas vão fugindo da perseguição, no lugar onde elas param, elas começam a falar a respeito do evangelho, e o evangelho cresce muito. Então essa parte da profecia também já se cumpriu. Jesus também disse a respeito dos falsos profetas, né? Isso foi uma realidade tanto na época da igreja primitiva, como é uma realidade nos dias de hoje, ou seja, essa parte da profecia está se cumprindo. E ele fala então a respeito dos sinais dos últimos tempos, ou seja, aqueles sinais que estariam bem próximos da sua vinda. Então ele vai falar a respeito de guerras, de nações se levantando contra nações, de fome, de terremotos, de alterações na natureza, e ele vai falar também a respeito do que nós estamos vivendo hoje, que são as epidemias. No nosso caso, já não é mais apenas uma epidemia, ela tomou conta de praticamente todo o globo terrestre, então ela se tornou uma pandemia, não é? Então,
quando eu olho para uma situação como essa, quando eu olho para um momento da história que nós estamos vivendo, eu não tenho que ter receio dela. E eu vou te explicar por quê. Porque a palavra de Deus diz para nós que nós estamos vivendo uma história de redenção. Uma história onde o principal ator dessa história é Cristo. E Ele tem uma finalidade, que é redimir a nossa alma, é nos salvar do poder do pecado, nos resgatar e nos levar de volta para casa. Nos levar para junto do Pai. Quando Ele estava para morrer, Ele disse aos discípulos assim: olha, eu estou indo, mas eu estou indo para preparar um lugar para vocês. E um dia eu vou voltar e eu vou buscar vocês. Então, quando eu penso na minha vida aqui nessa terra, eu me vejo como uma estrangeira. Como uma pessoa que está por um tempo vivendo em um país, mas a minha terra não é aqui. A minha terra é o meu lar junto do meu Pai Celestial. E um dia Jesus virá para me buscar. E quando eu olho para a história, eu vejo que essa história ela teve um início, ela teve um meio, e aqui, nessa realidade, ela vai ter um fim. E o mais interessante é que a Bíblia relata tudo isso. Ela relata o nosso início, a nossa criação, o projeto original que Deus tinha para a nossa vida. Ela relata a nossa queda como seres humanos. Mas Jesus também relata o final da nossa temporada aqui. E esse texto que nós acabamos de ler, e se você puder ler depois do capítulo 21, você vai ver que o final dessa história aqui está totalmente detalhado lá. Então isso não precisa ser para você um motivo de susto, um motivo de pavor, um motivo de tristeza, um motivo de angústia. Por quê? Já viu na Rede Globo, não tem aquele Vale a Pena Ver de Novo? E aí você senta para assistir a novela e daí a pouco você está lá com o coração assim. Você não, né? Outra pessoa assenta para assistir. Você não assiste novela. Não. Você assenta para assistir, aí quando está acontecendo uma cena assim muito forte, o coração começa até a palpitar, aí de repente você olha e diz assim: por que seu coração está palpitando assim, Simone? Você já viu isso? Você já sabe até o fim dessa história? Você já assistiu esse filme? Você já assistiu a esse episódio dessa temporada? Por que seu coração está batendo acelerado assim? Você sabe que aquela pessoa não vai morrer. Ou você sabe como é que ela vai ser resgatada. Ou então você sabe como é que vai morrer, como é que vai acontecer. Então, o que Jesus queria fazer era justamente preparar os discípulos. Ele disse: olha, eu vou contar para vocês as cenas dos próximos capítulos. Vou dizer para vocês como é que vai ser o fim. E aí ele começa a fazer esse relatório para a gente, né? A palavra de Deus diz que existem 2 livros a respeito da nossa história. No Salmo 139, versículo 16, diz que Deus escreveu todos os nossos dias em um livro. Abre sua Bíblia comigo, vamos lá. Só para não parecer que eu estou falando de uma coisa que você não sabia, que você já sabia disso, você já leu esse texto várias vezes. Mas olha o que ele diz, assim, ó: tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Sabia que todos os dias da sua vida foram escritos por Deus? Toda a sua história. E a Bíblia diz que foi muito antes de você ter nascido. Então, antes de você nascer, Deus já tinha escrito a sua história. E Deus já escreveu uma história para a humanidade. Tem pessoas que acham que Deus está lá em cima assim: gente, Espírito Santo, e agora? O que nós vamos fazer? Ai, junta os anjos, vamos ver se a gente consegue mandar um pouco para o Brasil, um pouco para os Estados Unidos. Quem sabe a gente consegue uma legião para mandar para a Itália. Ai, alguém esqueceu da Espanha?
Você acha que Deus está surpreso com tudo que está acontecendo? Você acha que isso pegou Deus em algum momento assim de sobressalto? Que Ele não sabia? Que Ele não tinha ideia a respeito do coronavírus, do Covid-19? A Bíblia diz que Deus é onisciente, sabe todas as coisas. E todas as coisas acontecem com a ciência dele. Então Deus já havia nos avisado por meio de Cristo que essas situações aconteceriam na face da terra. Talvez ela seja inédita para você. Para mim ela é inédita. Eu nunca vivenciei uma situação assim antes. Mas Deus não. Eu posso às vezes ficar de sobressalto com essa situação, mas Deus sabe todas as coisas e Ele sabia dessa história. E a Bíblia diz que existe um segundo livro. Existe esse livro onde Deus escreveu uma história para mim, mas em Apocalipse 20, verso 12, quero te convidar a abrir também. Apocalipse, capítulo 20, verso 12. Vai falar a respeito de um outro livro. Verso 12 diz assim: vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Aí no caso, diante do trono de Deus, nós estamos falando do dia do julgamento. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Pastora, eu não entendi. Esse livro que a senhora está falando aí, que vai servir de base para o nosso julgamento, é o mesmo livro do Salmo 139, verso 16? Não. No meu entendimento, o livro que está descrito no Salmo 139, verso 16, é a história que Deus planejou para a vida de cada um de nós, para a vida da humanidade. E o livro de Apocalipse 20, verso 2, aquilo que realmente nós fizemos. E pode existir uma distância muito grande entre aquilo que Deus planejou para nós e aquilo que nós vivemos. E a Bíblia diz que nós seremos julgados de acordo com a história que está escrita no livro de Apocalipse e não no livro de Salmos. Por que eu estou citando isso? Porque esse momento que nós estamos vivendo, ele pode ser para você um momento de tranquilidade, ou ele pode ser um momento de desespero. E o que define esses dois momentos? Quanto mais próxima é uma história de um livro da outra, mais tranquilidade você tem, mais paz você tem, mais esperança você tem, mais voltado para a sua pátria você está. Agora, quanto mais distante a realidade de um livro do outro, maior é o desespero que a pessoa fica. Maior é o temor que está enchendo o coração dela. Alguns estão sendo tomados de pavor nesse momento, porque elas começam a perceber que andaram por caminhos muito distantes daquilo que Deus planejou para a vida delas. Então, esse momento pode ser um momento de assombro para uns, ou de uma sensação muito boa, de quem está dizendo assim: essa história está chegando ao fim, e eu não vejo a hora desse fim chegar, não é? Pessoas que estão
andando em comunhão com Deus, estão entendendo tudo que Deus está fazendo, elas sabem que Deus tem um cuidado especial com a vida delas. E isso traz uma paz muito grande ao coração. Hoje eu estava meditando no livro de Salmos, no capítulo 4, versículo 3, que diz que Deus trata com um cuidado especial os seus servos fiéis. Então a pessoa vê uma situação como essa acontecendo, lembra-se de que Jesus havia avisado o seu povo, ele deixou registrado, e ele sabe que vai passar por essa situação, mas que Deus não nos deixou à deriva. Deus não nos jogou no meio dessa história. Algumas pessoas acreditam que Deus até existe, mas Ele está distante e dizendo assim: vocês fizeram uma bagunça, agora vocês se virem. Mas nós não. Nós sabemos que Deus nos trata com um cuidado especial. Anote aí Salmo 4, verso 3, depois você leia lá na sua casa, né? Outra coisa que as pessoas que vivem uma história com Deus sabem é que na sua soberania, na sua onipotência, a palavra do Senhor diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os seus profetas. Aí você pode pensar assim: ah, mas eu não ouvi nenhuma profecia, ninguém se levantou aqui no meio da igreja para falar que estava vindo essa situação. Bom, se você tem o hábito de ler a palavra de Deus, você foi avisado. Se você tira um tempo todos os dias para você se achegar a Deus e ouvir a palavra de Deus e ouvir a respeito das palavras de Jesus, isso não é surpresa para você. Você já sabia, e você sabe inclusive as coisas que estão por vir, e você sabe inclusive o final dessa história. Então você não é alguém que fica atemorizado, nem se sente perdido no meio do caminho, né? Lá em Amós 3,7 diz isso, que o Senhor não faz coisa alguma sem antes avisar aos seus servos, os profetas. Então esse momento agora é um momento muito bacana para a igreja, porque o Senhor Jesus disse que quando essas coisas estivessem acontecendo, haveria uma grande propagação do Evangelho. O Senhor está preparando esse mundo para ouvir a sua palavra. O Senhor está quebrantando as nações. O Senhor está quebrantando líderes. O Senhor está quebrantando o seu próprio povo. O Senhor está nos levando de novo ao pó, a uma total dependência dEle. Para quê? Para que Ele possa falar conosco, primeiro com a sua igreja, depois de quebrantar a sua igreja, preparar a sua igreja para que ela possa testemunhar e apregoar a boa notícia para aqueles que estão no mundo esperando ouvir aquilo que a igreja tem, que é a revelação da parte de Deus a respeito de todas essas coisas, não é? Então, esse momento, ele pode ser um momento, ele pode não, ele será um momento para uma dessas duas coisas acontecerem. Para a vida daqueles que se quebrantarem e desejarem ouvir o que Deus tem a dizer, vai ser um momento de uma grande colheita. Vai ser um momento de muita salvação. Vai ser um momento de muito quebrantamento. Vai ser um momento de abertura do coração, para as pessoas dizerem assim: como eu andei distante das coisas que eram importantes, como eu desejo receber isso dentro do meu coração. Ou, para outros, vai ser como o próprio texto diz, quando você tiver a oportunidade, leia Lucas 21 e leia também Mateus 24. É o mesmo texto em Mateus 24, com alguns acréscimos que Mateus faz de coisas que Jesus teria falado. E em Mateus 24, no verso 37, diz que apesar de estarem acontecendo todas essas coisas que nós estamos narrando aqui,
Jesus diz que algumas pessoas se comportariam como no tempo de Noé. E o que ele diz? Ele diz assim, que elas não perceberiam nada do que está acontecendo. Ele disse assim, Noé estava construindo a arca, avisando sobre o dilúvio, e elas estavam se casando, comprando, vendendo, fazendo tantas outras coisas. Elas estavam totalmente distraídas com a sua própria vida. E elas não perceberam que os sinais estavam sendo dados. Elas não viram, elas não perceberam os sinais acontecendo. E a Bíblia diz que Noé entrou para dentro da arca, junto com os animais, junto com a sua família, e Deus ainda aguardou 7 dias. Somente depois desses 7 dias, a Bíblia diz que ele abriu as comportas dos céus. E Jesus vai dizer assim, que houve uma chuva tão intensa que matou todas aquelas pessoas. Elas foram todas consumidas. Morreram todas afogadas. Aliás, eu estava ouvindo, só para sua informação, que a sensação que uma pessoa que tem Covid-19 e que entra em estado grave, morre como uma pessoa afogada, sabia? Os pulmões ficam comprometidos e ela não consegue respirar. Dizem que a sensação, isso não foi quem morreu que me contou, quem sobreviveu, né? Vamos deixar isso bem claro. Quem conseguiu sobreviver, quando volta, né, a ter uma boa saúde, diz, olha, a sensação que eu tinha como se eu estivesse afogando. E Jesus vai dizer, olha, tem algumas pessoas, uma parte, que não está nem aí. Uma parte que não vai estar atenta. Quanto a mim, pastora, o que é que eu faço? Qual vai ser a minha postura nesse tempo agora? Jesus dá a resposta. Abre comigo em Lucas 21, vamos ler o versículo 28. Aí tem uma resposta para nós. Como é que nós vamos reagir a esse momento? Lembrando que esse versículo que nós estamos lendo aqui é uma sequência dos que a gente já leu. Está no mesmo capítulo 21. Agora é Jesus orientando seus discípulos em relação às coisas que aconteceriam no fim, como é o que está acontecendo agora. Então, qual vai ser a nossa postura? Ele diz assim, quando essas coisas começarem a acontecer, o que nós devemos fazer? Fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Na NVI diz assim, quando começarem a acontecer essas coisas, ele diz, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você, a sua redenção está muito próxima. O Senhor Jesus está dizendo, eis que venho sem demora. Pastora, mas isso ainda me causa uma certa dor no coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer ser redimido? Você deseja a volta de Jesus? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque às vezes, em alguns momentos, quando a gente começa a conversar com algumas pessoas, elas querem, mas elas dizem assim, mas não agora. Eu queria casar primeiro. Eu queria ver meus netos. Eu queria ter um filho. Eu queria... Sabia? O pastor falou essa semana sobre algo muito forte, quando ele disse assim,
Se você pudesse ter um lugar onde não tivesse mais dor, onde não tivesse sofrimento, fosse só alegria, você tivesse coisas bacanas e fosse tudo maravilhoso, mas lá não tivesse Jesus. Jesus está preparando um ambiente para aqueles que almejam a sua volta. Para aqueles que almejam viver com Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A igreja estava muito focada nela. As pessoas muito focadas em si mesmas. Focadas, eu não estou falando em coisas ruins não, focadas em suas famílias, focadas em crescimento emocional, em crescimento afetivo, em crescimento em saúde física, emocional, em saúde de relacionamentos e tal. E muitas vezes nós vamos perdendo o foco. Muitas vezes o foco da esposa se torna o marido, o foco da mãe se tornam os filhos, o foco do marido se torna a casa. E nós vamos nos esquecendo que tudo é para Ele. E o Senhor Jesus está dizendo: eu quero preparar a minha igreja, mas essa igreja precisa dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, apressa-te em vir, vem me redimir. E o Senhor Jesus está dizendo assim: quando vocês ouvirem essas coisas, Ele disse assim: levantem-se, fiquem firmes e ergam a cabeça. Comecem a olhar para o alto, comecem a olhar para a terra que eu prometi levar vocês. Eu disse que eu estava indo para preparar um lugar. Comecem a olhar para o alto, porque é do alto que Ele virá. E quando Ele vier, Ele vai nos chamar. E a Bíblia diz que como num piscar de olhos, nós seremos arrebatados. Pastora, o que é que está acontecendo? Apenas um sinal de que o fim está próximo. E de que Ele está vindo nos buscar, cumprindo mais uma vez a palavra que Ele nos deu. Porque Ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel e Ele virá nos buscar. E eu quero te dizer, Senhor Jesus, Maranata. Eu até queria ter um netinho, mas Deus é que sabe de tudo. Meu maior desejo é estar com Ele. Por isso eu não tenho medo de nada. Não é porque eu sou forte, não é porque eu sou corajosa, não é porque eu sou religiosa, espiritual, não. É porque a minha fé está firmada aqui. E eu espero que a sua também. E nós vamos passar por esse tempo de adversidade. E qualquer outra adversidade que ainda esteja por vir, nós vamos superar todas elas até o momento em que o Senhor vier para nos buscar. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque nós sabemos tudo o que está acontecendo. Não há dúvida no nosso coração. Nós não duvidamos do amor do Senhor por nós, do seu cuidado, da sua proteção, de nada, absolutamente nada. Inclusive, Senhor, se o Senhor levar algum de nós por meio dessa enfermidade, nós também vamos entender perfeitamente. Porque pode ser que o Senhor volte mais cedo para alguns de nós, assim como o Senhor já recolheu alguns de nós. E nós entendemos que nós fazemos parte de uma história, e nós queremos que a história da nossa vida que está sendo construída, seja construída de acordo com o projeto original que o Senhor traçou para nós. Nós queremos andar conforme a Tua vontade, queremos andar nos caminhos do Senhor. E queremos estar preparados para o dia da volta de Cristo. A Tua palavra diz que será um grande e terrível dia. Para nós, Ele será grande. Para nós, Ele será tremendo. Eu sei que para alguns vai ser terrível, mas para nós, Senhor, vai ser o grande dia.
o dia da nossa maior alegria, aquilo para o que nós vivemos. Nós vivemos nessa expectativa, e esse dia vai ser glorioso. Nós te agradecemos por tudo, rogamos a tua bênção, pedimos que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós rogamos a tua bênção sobre nós, mas nós rogamos ainda mais, seja feita a tua vontade aqui, assim como ela é feita no céu. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.